Durante muito tempo eu esperei me sentir pronto, pronto para começar, pronto para mudar, pronto para agir. E esse pronto sempre vinha acompanhado de uma sensação específica, motivação. Eu acreditava que precisava. Sentir vontade, energia, clareza, aquela sensação de agora vai. E quando essa sensação aparecia, eu começava com força, com intensidade, com aquela confiança de que dessa vez seria diferente. Mas o problema é que essa sensação não dura. Ela vem e vai, e quando ela vai, tudo muda. A tarefa que parecia fácil começa a pesar o plano que parecia claro. Começa a confundir. E aquela energia inicial simplesmente desaparece. E aí vem o pensamento automático. Hoje não, depois eu volto quando eu estiver mais motivado. E esse é o ponto em que muita gente trava. Eu também, porque sem perceber, você começa a depender de algo instável. Motivação e tudo que é instável não sustenta. Eu vivi isso por muito tempo, esperando o momento certo, esperando a vontade aparecer, esperando aquela sensação que me faria agir. E quando ela vinha, eu fazia. Mas quando ela ia, eu parava. E isso criava um padrão. Começar, parar, esperar, recomeçar. E esse ciclo é extremamente enganoso, porque parece que você está tentando. Mas na prática, você está preso. Eu lembro de uma fase em que isso ficou muito claro. Eu tinha várias coisas que queria fazer, projetos, hábitos, mudanças, mas eu sempre esperava aquele clique, aquele momento em que tudo se alinha. E esse momento até aparecia às vezes, mas nunca ficava. E quando não ficava, eu voltava para o mesmo lugar, parado, esperando de novo. E o mais curioso, eu não chamava isso de procrastinação, eu chamava de esperar o momento certo. Eu dizia que precisava estar bem, que precisava estar preparado, que precisava estar com energia, mas no fundo eu estava adiando, eu estava evitando o desconforto de agir sem vontade, e isso muda tudo, porque agir quando você quer é fácil, mas agir quando você não quer é o que realmente faz diferença. Eu demorei para entender isso, porque a gente aprende que motivação é importante, que ela é o começo, que ela é o combustível. Mas ninguém te fala que ela não é confiável, ela não tá sempre disponível, e quando você depende dela, sua ação também não está. Eu comecei a perceber que o problema não era a falta de motivação, era a dependência. Eu tinha condicionado minha ação a um sentimento e isso me deixava preso, porque sentimentos mudam, oscilam, desaparecem e talvez esse seja o ponto mais importante. Se você só age quando sente vontade, você vai agir muito pouco. E talvez o que está te travando não seja falta de capacidade, nem falta de disciplina. Seja apenas o hábito de esperar sentir algo. Antes de fazer, depois que eu comecei a perceber que estava dependendo de motivação, algo ficou ainda mais claro. Isso não só me travava, isso me prendia em um ciclo silencioso, mas extremamente poderoso. Tudo começava com um pico, né? Aquele momento em que você se sente bem, animado, motivado, você decide mudar, cria um plano, define metas e começa nos primeiros dias. Tudo funciona, você faz, executa, se sente produtivo e isso reforça a ideia de que motivação é o caminho. Mas então, ela diminui e sempre diminui. E quando diminui, algo muda, a resistência aparece, a tarefa pesa e você começa a negociar. Hoje eu não preciso fazer tudo. Amanhã eu compenso. Só hoje. E aí vem o primeiro dia em que você não faz. E isso, por si só, não seria um problema. Mas o problema é o que vem depois. Você não volta, porque agora você não está motivado. E como você aprendeu a depender disso? Você espera a vontade voltar. Espera aquele clique de novo. Mas enquanto você espera, você não age. E quanto mais você não age, mais difícil fica voltar. E
então, depois de um tempo, a motivação reaparece e você recomeça do zero. E o ciclo continua. Eu vivi isso inúmeras vezes e sempre parecia que o problema era a falta de consistência, mas não era. Era dependência emocional da ação. Eu só agia quando sentia, e isso cria um problema enorme, porque você perde controle. Sua vida passa a depender de algo que você não controla, seu estado emocional. E isso é instável, imprevisível, inconsistente. Eu comecei a perceber isso em momentos simples, coisas pequenas, tarefas básicas. Eu sabia exatamente o que precisava fazer, mas não fazia. Não porque era difícil, mas porque eu não estava no clima, né? E isso parece pequeno, mas quando você repete isso todos os dias, algo acontece. Você condiciona sua mente, ela aprende que só precisa agir quando está confortável e começa a evitar qualquer coisa que exija esforço sem recompensa imediata. E isso é perigoso, porque as coisas que realmente mudam sua vida quase nunca vêm com vontade, elas vêm com resistência. Eu comecei a perceber que a motivação não é o início da ação, ela é consequência. Você não se motiva para agir, você se motiva depois de agir. Mas quando você acredita no contrário, você trava porque fica esperando algo que só aparece depois. E isso cria um bloqueio, né? Um bloqueio invisível, mas extremamente forte. Eu também percebi outra coisa importante. Motivação é ótima, mas não é necessária. Você pode agir sem ela. E quando você descobre isso, algo muda. Você para de depender e começa a decidir. E decisão é muito mais estável do que emoção, porque você pode decidir agir mesmo sem vontade. E talvez esse seja o ponto que ninguém te fala, né? Você não precisa sentir para começar. Você precisa começar. Para sentir, existe um momento em que você simplesmente para de esperar. Não porque ficou mais fácil, mas porque você entendeu que motivação não é o que te move, é o que aparece depois que você já começou. E isso muda tudo. Eu lembro claramente do momento em que comecei a aplicar. Isso não foi um dia perfeito, não foi com energia alta, foi justamente o contrário. Eu não estava com vontade, nada parecia atrativo. E minha mente começou a fazer o que sempre fez, procurar fuga. Hoje não, depois você faz. Mas dessa vez eu não segui, eu parei, respirei e fiz algo diferente. Eu comecei mesmo sem vontade, sem energia, sem motivação. E foi estranho, travado, pesado, nada fluía. Mas eu continuei um pouco suficiente para não parar e algo aconteceu. Não, imediatamente, mas depois de alguns minutos, o peso começou a diminuir, o foco começou a aparecer e aquela sensação que eu sempre esperava antes começou a surgir depois. Motivação. E foi aí que tudo fez sentido. Eu passei anos esperando algo que só aparece depois da ação. E isso me manteve travado, porque eu inverti a ordem. Eu queria sentir para fazer, mas o certo é fazer. Para sentir, essa mudança parece simples, mas ela muda completamente a forma como você vive, porque agora você não depende mais do seu estado, você depende da sua decisão. E isso te dá controle. Eu comecei a aplicar isso de forma prática, não esperando vontade, mas criando um padrão. Se precisa ser feito, eu começo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja lento, mas começo. E isso cria algo muito importante, movimento, e movimento gera mais movimento, né? Eu também percebi algo fundamental. Você não precisa de intensidade, você precisa de início, porque o mais difícil não é fazer, é começar. E quando você começa, metade da resistência desaparece. A outra metade, você resolve fazendo... Eu comecei a usar uma estratégia, né, simples. Ignorar a ideia de fazer tudo
e focar em começar pequeno. 5 minutos, uma ação, um passo, e isso quebra a barreira, porque o cérebro para de ver aquilo como algo grande e você entra, e uma vez que entra, fica mais fácil continuar. E com o tempo, isso se torna padrão. Você para de negociar tanto, para de esperar tanto, Hané, começa a agir mais, mesmo sem vontade. Isso constrói algo que motivação nunca construiu: consistência. Eu também percebi outra coisa importante: motivação vem, mas vai, decisão fica, e quando você baseia sua vida em decisão, você avança, mesmo em dias ruins, mesmo sem energia, mesmo sem clima. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo isso na sua própria vida. Talvez esteja lembrando de coisas que você adiou, esperando vontade. Se esse for o caso, eu quero que você entenda algo simples. Você não precisa esperar, você precisa começar, porque no final das contas, não é a motivação que muda a sua vida, é a ação. E a ação não precisa de permissão. É emocional, ela precisa de decisão. E talvez a única coisa que está te travando seja isso, esperar, sentir, para agir. Mas quando você quebra isso, você destrava tudo. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.